Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sua casa, sua família. Que você tenha um início de semana cheio da presença de Deus. Se você ainda não acessou os nossos canais, acesse, coloque lá Guerreiras em Oração. Ali vai ter um conteúdo que vai edificar sua fé. Mas nessa semana, gostaria de começar fazendo uma oração ao Pai. Ore comigo. Pai, fala comigo na tua palavra. Que não seja, Pai, o entendimento, a sabedoria humana, mas que seja a revelação do teu Espírito Santo. Fala comigo, abre o meu entendimento, abre a minha visão para que eu possa ouvir a tua voz e possa compreendê-la, porque essa palavra me liberta e possa também obedecer a tua palavra. Eu me submeto à tua vontade. Fala comigo, fala conosco em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Oh, glória a Deus. A palavra do Senhor fala aqui que Paulo, quando escreveu esse texto aos romanos, ele já tinha sofrido várias humilhações, várias perseguições, já tinha passado por cadeias, e ele falava aqui para aquele povo, como boca de Deus, como instrumento de Deus, que ele não se envergonhava do evangelho. Porque ele afirma, o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Mas eu faço aqui um adendo aos irmãos, eu ressalto esse texto que fala que é o poder de Deus para a salvação. A palavra do Senhor, ela nos liberta. Mas quando, Paola, ela me liberta? Quando você pratica, quando você obedece. É importante crer na palavra do Senhor. Mas quando eu creio, quando essa palavra entra dentro da minha alma, ela produz uma palavra libertadora, é o poder de Deus que nos transforma, que nos transforma. É aquela palavra rema que vai de encontro à minha alma. E aí, o que eu mais quero fazer é renunciar à minha vontade e praticar essa palavra, obedecer. Eu começo a fazer a vontade de Deus através dessa mensagem, porque ela é poder de Deus para salvação. A palavra do Senhor produz em nós a salvação. Mas quando? Quando eu obedeço. Quando eu obedeço. Que uma coisa é você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas aí após, quando você aceita Jesus, você tem que caminhar nessa terra. E como que eu devo caminhar nessa terra? Obedecendo, todos os dias, ouvindo a voz de Deus, pedindo o Espírito Santo que vai me auxiliar, que vai me ensinar, o Espírito Santo vai me instruir, vai me ajudar nessa caminhada. Porque é o poder de Deus sobre mim que vai me conduzir à salvação, à vida eterna. O simples fato de você aceitar Jesus, existe uma caminhada até o momento que o Senhor for te retirar desta terra. Então é necessário você obedecer essa palavra. Ela é poder de Deus transformador quando você obedece, crê e obedece, quando você pratica esta palavra. E aqui fala, é poder de salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra do Senhor é poder de Deus, tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, como no Irã, como em Israel, em todo o território, em todo o mundo, ela é poder de Deus. Essa palavra, ela é poder de Deus que opera em nós a salvação, a libertação. E aqui Paulo continua falando no versículo 17, ele diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Na palavra de Deus tem a justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. O Senhor, ele está contemplando cada obra, cada atitude. Ele nos contempla dia e noite. A palavra do Senhor fala que o Senhor vê tudo. Ele vê tudo. Então aqui fala,
Nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A palavra do Senhor fala, é bem clara, que Ele contempla todas as coisas, que Ele nos vê, somente Ele sabe o que nós guardamos no íntimo, na alma. Às vezes a pessoa que está ao nosso lado não sabe o que está se passando conosco, mas a palavra do Senhor fala que Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Ele conhece você, Ele conhece a sua estrutura. Então, não adianta a gente falar que serve a Deus mais ou menos, que nós estamos cumprindo o evangelho de uma forma parcial, porque o Senhor te conhece, o Senhor te contempla e Ele quer o melhor para você. A palavra do Senhor fala aqui, essa palavra, nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, essa palavra que é poder de Deus de salvação, ela é a justiça de Deus. O Senhor tudo contempla, de fé em fé, o Senhor está contemplando a nossa fé. Sabe aquilo, meu amado, minha amada, que hoje você não está vendo nada, nada está acontecendo. Você tem clamado, você tem pedido ao Senhor, como aquela viúva que estava ali pedindo para o juiz, batendo na porta. Muitas vezes você não está vendo nada, mas você, pela sua fé, você crê que você já está vendo seu filho liberto, você já está vendo a sua casa liberta, você já está vendo aquele ente querido liberto dos vícios, das drogas, você já está contemplando pela fé aquilo que o Senhor nos promete. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor a salvação. Você já está contemplando a cura no teu corpo físico, aquele nódulo, aquele problema de saúde, você já se vê curada. E você fala para o problema: olha, você escolheu o corpo errado, porque eu creio no Deus que cura, no Deus que ressuscita, num Deus poderoso que é criador dos céus e da terra. Ele conhece cada célula do nosso corpo, ele sabe o nosso DNA, e ele, cada fiozinho do nosso cabelo, ele sabe. E a palavra do Senhor fala que o justo, ele vive pela fé, ele vive contemplando aquilo que ele crê, ele não vive por aquilo que ele está passando no momento, mas ele vive naquilo que ele contempla, e essa é a fé que agrada a Deus. Meu amado, minha amada, creia no poder desse Deus, creia na palavra, que é o poder que nos transforma e nos leva à vida eterna. Mas quando a gente obedecer essa palavra, quando a gente ser ouvinte e praticante, quando você executar essa palavra dia a dia, quando você se entregar ao Senhor 100%, sabendo que o Senhor te contempla a cada minuto, a cada segundo, a palavra do Senhor fala até quando a gente dorme. Ele nos contempla, ele não dorme, ele cuida de você. E a única coisa que o Senhor quer é que você volte, oh glória a Deus. Como Adão e Eva tinham ali a ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor na viração do dia. É isso que ele quer comigo e com você, que você volte a ouvir a voz dele, que você volte novamente à comunhão com ele. Como ali Adão e Eva tinham comunhão com o próprio Deus. Assim, o Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus para que você, através dessa palavra de salvação, venha voltar à essência da adoração. Por que fomos criados? Por que existimos? Na palavra do Senhor fala que nós existimos, nós fomos criados para o louvor da sua glória. Você foi criado, você existe para louvar esse Deus, na beleza da sua santidade. Então, a palavra do Senhor fala que é de fé em fé, e o justo vive pela fé. A justiça de Deus olha para você, e quando ele te contemplar, que ele veja em você uma vida de retidão, uma vida que esteja em consonância com a palavra, que você venha ouvir, crer nessa palavra e praticá-la, obedecer, renunciar
largar aquilo que te afasta de Deus, porque a palavra do Senhor fala que o pecado nos afasta do Senhor. Largue aquilo que você ainda tem que deixar, dá tempo. Larga, deixa. Não negocie com o pecado. Porque em outro texto, em Eclesiastes 4:11, fala assim: porque não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração do filho do homem está inteiramente disposto para fazer o mal. Porque muitas vezes o juízo de Deus não é imediato. Não vem sobre aquela má conduta, aquela obra na sua vida que você vem praticando. Às vezes não vem de imediato. Às vezes demora um pouquinho. Mas a palavra do Senhor fala que ninguém foge do olhar de Deus. Ninguém foge. Ninguém pode falar que desconhecia e por isso fez o errado. Porque não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos homens, dos filhos dos homens, está ainda disposto para fazer o mal. Olha só, meu irmão e minha irmã, às vezes o juízo de Deus, a paga, não vem de forma imediata, não é você praticou o pecado, adultério, você entregou o seu corpo, você fez coisas erradas, não vem aquela paga imediata de Deus. Mas, infelizmente, por causa disso, às vezes o homem, ele continua na prática do pecado, né? A somatória de pecado gera iniquidade. E, infelizmente, o juízo não vem assim de uma forma imediata. Mas o Senhor te convida, através desse áudio, que o Espírito Santo venha sobre sua vida. O Senhor te convida a deixar a vida errada, a viver o evangelho de poder, poder de salvação. Essa palavra de Deus é libertadora. Aquele que crê, aquele que pratica, aquele que obedece, aquele que está de acordo com a presença do Senhor, aquilo que o Senhor te chamou, aquilo que o Senhor te convocou, para aquilo que o Senhor te nomeou, para o louvor da glória dele. Assim é a justiça de Deus de fé em fé. E que você venha viver, como a palavra do Senhor diz, o justo vive pela fé. O justo vive por aquilo que ele crê, por cada promessa de Deus que o Senhor te falou, que o Senhor está aqui contendo a palavra do Senhor, mais de 3.000 promessas na palavra do Senhor é para mim, para você. Viva de fé em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E olhe para suas atitudes, olhe para suas escolhas e que você esteja debaixo do poder de Deus e que você venha todos os dias agradar o coração do Pai. Deus te abençoe, te guarde, te proteja e dê uma semana na presença dele em nome de Jesus.